Vamos avançar um pouquinho mais na palavra do Senhor. Ainda no capítulo 4 de Lucas, nós vamos ler o verso 13, onde diz: Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se o diabo até o momento oportuno. O evangelista menciona 3 áreas onde Jesus foi tentado, 3 investidas de Satanás, mas foram 40 dias ali no deserto sendo tentado pelo diabo. E o final do texto que fala a respeito da tentação de Jesus, ele encerra da seguinte maneira: passadas que foram as tentações de toda sorte. Tentações de toda sorte, toda forma de tentação. Jesus foi tentado. Ele foi levado ao Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E o diabo o fez. O diabo investiu contra a vida de Jesus Cristo. E a estratégia que ele usou, e uma das estratégias usadas pelo diabo, foi a utilização da palavra do Senhor. E ele o fez. E ele o fez como muitas pessoas estão fazendo hoje. Escrituras fora do contexto. Pessoas usando um versículo, uma parte do versículo, e tirando do contexto em que ele foi escrito. E o diabo fez desta maneira. Retirou alguns versículos da palavra de Deus e tentou Jesus. Jesus, ele conhecia não apenas aquele versículo que o diabo fez menção, mas ele conhecia todo o contexto, ele conhecia toda a palavra de Deus e o propósito de Deus em todas as coisas. E cada uma delas, ele teve a resposta e ele fez o uso da palavra do Senhor. Ele não usou outro argumento, ele não usou outra estratégia. Ele enfrentou o diabo que usou a palavra de Deus, e ele o derrotou com a própria palavra. As mesmas armas foram utilizadas. Palavra com palavra. O diabo fazendo menção de versículos da Bíblia e tentando levá-lo ao erro, ao pecado. Mas Jesus, se utilizando da palavra de Deus, ele não pecou contra Deus, ele não caiu na tentação do diabo. Hoje muitas pessoas estão tirando textos fora do contexto, estão usando como pretexto para pecarem contra Deus, para transgredir, para ceder à tentação do diabo. Mas Jesus não o fez. E o texto, mais uma vez, diz: passadas que foram as tentações de toda sorte. Aí o texto diz que apartou-se o diabo. O diabo se retira. Mas ainda a palavra de Deus fala sobre a obra dele, sobre a ação dele, aquele que não desiste de nós, não se dá por derrotado. E o texto diz que ele se apartou, o diabo se apartou, o diabo se afastou, e diz, até o momento oportuno. Ele se retira. Talvez você esteja vivendo um momento de provação, talvez vivendo um momento de tentação. Talvez esse momento já tenha passado. Talvez o diabo já tenha se retirado. Talvez você esteja vivendo um período tranquilo, mas não se esqueça que com Jesus foi desta maneira que ele agiu. E conosco não é diferente e não será diferente. Ele aguarda o momento oportuno. Ele está à espreita. Ele está atento. Ele está simplesmente aguardando uma oportunidade.
Ele apenas está aguardando o momento certo para novamente ir contra a tua vida. Um momento talvez que você não esteja vigiando, um momento que você esteja despercebido, um momento que você não está desfrutando e gozando de íntima comunhão com o Senhor. Um momento sem o revestimento do alto, sem o revestimento do Espírito, sem o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. E ele está aguardando uma brecha, ele está aguardando apenas o momento para novamente vir contra a tua vida e não mais ser derrotado. Ele insiste, ele não quer ser derrotado, ele quer vencer, ele quer induzir você ao erro, a pecar contra Deus, a se desviar do Senhor. Mas o nosso desejo, o desejo de Deus, a nossa oração, é para que você esteja preparado para as lutas, para as batalhas espirituais. Porque o próprio Evangelho, a própria palavra de Deus nos ensina, porque a nossa luta não é contra carne, contra sangue, contra principados, mas sim contra principados e potestade, contra espíritos da maldade nas regiões celestes. A luta é grande e temos uma luta, nós temos um adversário e nós sabemos quais são as suas estratégias e sabemos que até a palavra de Deus ele usa. Ele diz a palavra de Deus que se transforma em anjo de luz, para, se possível, enganar e enganar até os escolhidos. Que Deus te abençoe e que você seja vitorioso, assim como o nosso Senhor o foi. Um bom dia. É a minha oração e é o meu desejo, em nome de Jesus.